dia, família 6 e 7. Muito bom dia, Érica. Muito bom dia, meu amigo Diogo. Muito bom dia hoje, gente. Terça-feira linda. Deixa eu ver aqui. Quem mais está com a gente hoje aqui? Eu vi a Laila Omayed. A Priscila está com a gente. A Sheila, que Deus te abençoe, filha. Aretusa, bom dia, Aretusa. Muito bom dia, Fernanda. Bom dia, meu amigo Marcos. Vai que é sua, Marcão. A Kênia está com a gente, a Iris, o Fabrício, o André, que Deus te abençoe, André, meu amigo Aurélio, o Toninho, Deus te abençoe, Aline, Renato, Laísa, é muita gente para a glória do Senhor Jesus. Eu vou pedir vocês aí, a Kelly, a Fabiana, a minha amiga Jaque, que bênção, pensando em você esse final de semana, hein? A minha amiga Helga, Paulo está com a gente. Gente, faz o seguinte, aperta esse coraçãozinho aí já. Nos ajude a entregar esse conteúdo para mais lugares, mais pessoas. Eu tenho certeza que você vai abençoar alguém, você vai, levar uma palavra de salvação para a vida de alguém também quando você compartilha e quando você clica nesse coraçãozinho aí. Luciana Gama, Deus te abençoe. A minha amiga Laiane, Deus te abençoe. Bom dia, bom dia, bom dia. Em nome de Jesus. Thaís Nunes, Deus abençoe vocês. Bora! Bora pra cima. Marcelo, Deus te abençoe. Muita gente boa aqui hoje. Vamos pro texto de hoje, vamos lá? A Giovana Marques, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Que alegria ver vocês aqui. Naju Oficial é a Juliana. Me ajuda aí. Deus abençoe em nome de Jesus. A Vani, Deus te abençoe, filha. Que bom. A Andressa está com a gente. A Patrícia, o Osiel. Patrícia, Deus abençoe tua vida, filha. Continua firme, sempre recebendo dos céus uma palavra que vai edificar a tua vida, tua casa, tua família. E através de você, eu tenho certeza que muitas bênçãos têm chegado na sua casa. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. Então, que Deus abençoe, Patrícia. Sei que você é uma dessas mulheres que também edifica a tua casa. Luciana, bom dia. Leandro, bom dia, bom dia. Paulo, meu amigo Paulinho, Deus te abençoe. Vamos lá? Vamos para o texto de hoje, então? Deixa eu só ver aqui se a Ana Júlia falou. Eu queria saber o nome dela. Bora! Meu amigo Daniel, onde eu tava com a camisa, hein? Camisa linda. Andando para todo lado com ela. Bora então. Fabrício, Deus te abençoe. Bom dia, pastor. Que Deus possa te abençoar, fortalecer todos os dias. Amém, viu? E a gente precisa mesmo. A gente está fazendo oração na igreja das 6 às 8, né? Terceiro dia hoje. O irmão falou, pastor, acorda cedo, hein? Agora que eu tô vendo o que o senhor passa. Falei, glória a Deus, amigo. Tamo junto. São 3 anos. Estou pensando em tirar uma férias do devocional em dezembro, hein, gente? Vamos lá? Bora pra cima. Eu falei Rosana, falei Renata, Rúbia, que Deus te abençoe. Aí no Rio de Janeiro, não é isso, Rúbia? Em nome de Jesus, viu? Vamos então pro texto? Vamos pro texto de Deus abençoe vocês, tá? Vamos lá? Lucas capítulo de número 5. Ontem eu dormi com uma frase na minha cabeça. Eu não anotei, que ontem eu fiz questão de deixar o celular longe de mim. E eu tenho certeza que até o término desse devocional eu lembro dela. Ó, gente, eu tava com um lápis aqui, o lápis sumiu. Ai, caiu aqui. Bora lá então. Vamos lá então? Escute, anote aí, a equipe já vai até anotar essa frase. Desenvolva a capacidade de fazer o bem
mesmo quando as coisas não vão bem. Desenvolva a capacidade de fazer o bem, mesmo quando as coisas não vão bem. Esse é um conselho, uma afirmativa para você. Porque olha aqui, queridos, na nossa vida diária, no nosso percurso da nossa existência, nessa trajetória, nessa jornada de vida, a gente vai ter, imagine você numa viagem. Você pegou teu carro, Ernesto aqui, por exemplo, foi para São Paulo. O carro tá bem, tá tudo certo, mas existem alguns momentos que às vezes uma carreta, você sabe que a gente passa por isso. A carreta bem pesada, ela tá atrás de outra carreta bem pesada e às vezes ela nem vai conseguir ultrapassar. Mas aí ela vai dar seta para a direita naquela subida e aí você fica ali atrás, agora andando a 40 por hora e uma carreta tentando ali disputar com a outra e nenhuma consegue andar. Acontece isso ou não acontece? Às vezes você está num trânsito e de repente vem alguém fazendo uma ultrapassagem de uma forma incorreta e você mesmo estando certo, você tem que frear e voltar para a direita. E ir para o acostamento. Acontece ou não acontece, gente? Porque na jornada, no percurso da nossa existência, eu estou dizendo aqui um exemplo de uma viagem, vão acontecer coisas, vem comigo, vão acontecer coisas que não é do nosso agrado. Se eu te perguntar, neste mês de novembro, aconteceu algo que não te agradou? Tenho certeza que a Kênia disse que vai dizer que sim, a Carol, o Toninho. Então, nessa jornada da nossa vida, vão acontecer situações que elas não estão alinhadas com o que a gente verdadeiramente gostaria. O Eli, precisava espalhar umas cadeiras, o pessoal tá chegando para orar, as cadeiras tá tudo empilhado, hein? Por favor, pede o Iago para te ajudar. Escute, então vão acontecer situações na nossa vida que não vão nos agradar tanto. E qual que é o problema, pastor? O problema é que você não sabe considerar quando alguma coisa acontece de ruim, e aí você começa, eu já falei algumas vezes aqui, você começa a ficar completamente contaminado por aquela coisa ruim que te aconteceu. Por exemplo, na sexta-feira eu estava aguardando uma resposta de uma instituição e a gente estava tudo certo. A instituição já estava atrasada com a gente, já tinha mais de 4 dias de atraso. E esse atraso dessa instituição estava gerando para nós prejuízos assim, inúmeros. Trabalho, preocupações, alguns constrangimentos. E aí na sexta essa pessoa disse, não, fica tranquilo, que eu vou conseguir para você. Quando foi na sexta-feira, nos 45 do segundo tempo, deu certo? Não deu. A pessoa me liga e fala, Ernesto, esse documento que você me mandou, eles acharam uma data que não está condizente. E eu falei, mas olha, já são quase 10 dias que essa documentação está aí. Se não estava dando certo, o erro deveria ter sido apontado, mas vamos. Aí eu tive que passar o final de semana sem resolver essa questão. E aí o que aconteceu? Ontem fomos lá, e aí a pessoa falou, olha, quando chegar aqui já vai dar tudo certo. Então eu corri próximo do meio-dia, porque era o horário que tinha estabelecido. Quando eu cheguei ao meio-dia, não consegue, Ernesto, só às 15 horas. Só que às 15 horas, o lugar que eu ia levar a documentação já não recebia mais. Sabe aquelas questões que acontecem na jornada da nossa vida? E aí eu fui antes, sem os documentos, no lugar que eu tinha que ir antes das 15, fui lá e conversei com o pessoal. Falei, olha, vamos tentar dessa forma. Ela falou, não posso. Então eu tive que voltar no outro lugar, esperar das 15 horas. E quando deu as 15 horas, eu peguei e falei, olha, pro outro lugar. Falei, você vai me esperar um pouco até mais tarde. Aí me chegaram até mais tarde. Enfim, ontem o dia terminou e eles nem satisfação me deram. Nem satisfação me deram. Mas deixa eu te contar.
Em todo esse episódio que as coisas foram acontecendo, ontem foi o dia que eu brinquei com o Augusto de bola, o dia que eu fiz a Sara rir como nunca antes, no bom sentido da palavra. Mas ela riu muito e a gente brincou bastante. Ontem foi um dia que eu tive algumas coisas para resolver, então à noite eu fiquei em casa, resolvi uma questão que fazia tempo que eu precisava, terminei outra coisa aqui, fiz outro pedido aqui de produtos para a nossa livraria e tudo. Então escute, sabe o que eu estou dizendo? O dia foi mal, mas eu não me contaminei, eu aprendi a fazer o bem quando as coisas estão mal. Pergunte por quê? Pergunte por quê? Por quê? Porque no momento em que você conseguir fazer o bem, mesmo que o dia for mal, você não vai permitir o diabo, o nosso adversário, distrair você. E aí quando você consegue fazer o bem, mesmo que o dia seja mal, você começa a destravar o seu destino, você começa a pisar num ambiente profético e você não desiste daquilo que faz parte da sua história. Vem aqui que eu vou melhorar. Vou melhorar com você. Espera aí que eu vou te dar um exemplo bíblico. Ernesto, mas enquanto isso, escute. No dia que as coisas estão indo mal, Deus está preparando um milagre para acontecer na história da sua vida. Eu vou melhorar. O dia que as coisas estão indo mal, Deus está preparando um milagre para a história da sua vida. Então esse problema acontecendo e tudo, e ontem de manhã eu fiz uma reunião, quando terminamos o devocional, eu fiquei aqui na oração, e aí eu fui fazer uma reunião ontem com a equipe de um processo que a gente está fazendo, e aí eu fui para essa reunião e não tinha jeito, a gente tinha que fechar algo, eu tinha que fechar um contrato ontem. E aí eu percebi que a outra parte, na hora da negociação, ele queria, sabe, que eu falasse algumas coisas sobre valores. E se eu falasse, eu ia perder muita coisa. Então, por que eu digo isso? Porque eu falei, gente, ele vai fazer isso tudo, eu acho que o valor vai ser X. E aí a gente conversando, mas eu não estava contaminado pelo dia mal. O que aconteceu? Conversando, e aí na hora que eu ia falar um valor, eu falei, não vou falar. E tranquilo, calmo. Conversei com ele, falei, não, amigo, e falei isso e aquilo. Ele falou, nossa, Ernesto, você me ajudou com isso, com aquilo. Eu falei, cara, tamo junto. E aí o que aconteceu? Ele falou, não, Ernesto, mas fala o que você pode pagar. Aquela questão de negociador, né? Então tinha um tubarão do lado de lá e outro tubarão do lado de cá. Aí ele falou, fala o valor. Eu falei, cara, eu não posso falar o valor, porque eu não tenho a média. Não, fala o valor. Eu falei, fala você o valor. O que você estava pensando? Enfim, ele falou, não, você que tem que falar. Desliguei o telefone e falei, vou desligar, você verifique aí e me retorne. Queridos, de repente ele me ligou. E quando ele me ligou, ele falou, Ernesto, eu vou fazer isso, dá para vocês? Para mim estava até a mais do que eu pedi. Aí eu falei, beleza, pode ser. Mas o que você pensou de valor? Ele falou, eu consigo fazer por tanto. Fiz conta aqui, fiz por tanto. Gente, o valor que ele falou que ia fazer ficou extremamente agradável para mim. E eu pensei que ia ser muito maior. Percebe? Eu não vou ficar falando porque de repente ele entra no ar aí e ele me arrepende depois. Mas escute. Aí o que eu quero que você entenda? Se eu tivesse sendo contaminado pelo dia mal, eu ia começar a falar, não tô nem aí não, já tá tudo desafiador mesmo, já tá tudo... Escuta, queridos, Deus está dizendo. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Entenda o que eu vou falar. Jesus precisa de um barco para fazer um milagre. E se você estiver contaminado pelo dia mal, você não vai emprestar um barco para Jesus. E se você não emprestar um barco para Jesus, o seu milagre não acontece. Pastor, agora eu não entendi nada. É porque eu não li o texto que eu vou ler agora para você. Vamos lá? Lucas capítulo de número 5. Vem comigo. Versículo vai dizer, versículo 1 a seguir. Aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, a multidão apertou para ouvir a palavra de Deus. Apertou Jesus ali. Estava ele junto ao lago de Genezaré. Estava quem? Jesus. E Jesus viu 2 barcos juntos à praia no lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Então olha aqui, tinha uma multidão apertando Jesus, pega a chave. Vem comigo para o texto aqui.
uma multidão apertando Jesus e querendo que ele pregasse a palavra, querendo que ele ministrasse, ou como se fosse ali, alguns tinham ele como um profeta. Nós queremos ouvir a palavra de Deus, nós queremos ouvir a palavra de Deus, certo? Então a multidão apertando Jesus, e nesse alvoroço da multidão apertando Jesus, ele olha e vê alguns pescadores que estavam no dia mau. A Bíblia vai dizer que eles trabalharam a noite toda e não pescaram nada. Olhe para mim, trabalharam a noite toda e não pescaram nada. Então o dia não deu. Tudo tem hora que as coisas não vão dar certo. E aí é que os homens diferenciam dos meninos. Entenda o que eu vou dizer? É que no dia que as coisas não estão dando certo, a maturidade precisa, sabe, aflorar em você. Porque tem pessoas que porque o dia não deu certo, aí ele começa a discutir com um, discutir com o outro, ele machuca a mãe, ele machuca o pai, ele maltrata o esposo, maltrata a esposa. Ele começa a brigar com todo mundo porque um dia deu errado. Mas vamos ver como que foi na vida desses homens aqui? Jesus viu que o barco estava voltando vazio. Eles estavam lavando as redes. Por quê? Porque a rede estava suja e não tinha pegado nada. Agora Jesus, escute isso, Jesus está sendo apertado aqui por uma multidão e essa multidão precisava pregar, ele precisava ouvir a palavra. Jesus está com desejo, escute isso, Jesus está com desejo de ministrar. Jesus tem ali agora um propósito de ministrar a palavra para aquele povo. Só que ele precisava de um barco. Por quê? Porque do mesmo jeito que hoje a gente precisa de uma parede preta de uma igreja para até ajudar na visualização de uma transmissão pela internet, que fica melhor, o foco é melhor, uma parede preta que melhora a projeção, melhora a questão da iluminação, melhora a questão do data show, do telão de LED. A parede preta dá mais nitidez para essas coisas. Então, se hoje nós estamos trabalhando, nós estamos numa era de muita de uma mídia, de uma estrutura midiática, de tantas coisas, sabe, pela internet, nós precisamos de uma parede preta para trazer mais qualidade. Entendeu? Não tem nada a ver com demônio, parede preta. Se você ouve um pastor que fica batendo na tecla que parede preta é coisa do diabo e tudo e tal, está na hora de você tomar cuidado, porque a maioria dos pastores que fala isso são alienadores, ficam levando uma palavra de alienação para trancar você, você fica morrendo de medinho aí, tudo e tal. Cuidado, pastor que fica falando que igreja é de parede preta, essa parede preta é de demônio e tudo e tal, desculpa, ora um pouquinho, porque esse pastor seu, ele tá meio cético, ele tá meio, sabe, desculpa, tá? É porque esses dias eu vi um cara aí, até renomado, e já gostei dele uma época. E aí eu vi ele falando de uma igreja, e aí um amigo meu falou, pô, cara, olha aqui, esse pastor falando de uma parede preta. Eu falei, claro, cara. Claro que ele está falando de uma igreja de parede preta. Porque ele está pregando numa igreja tradicional e está lá o presidente da convenção da igreja. Olha aí atrás dele. Então, atrás dele tem um presidente de uma convenção. E o presidente da convenção não concorda com parede preta. E como ele quer ter moral com o presidente, como ele quer continuar sendo convidado para pregar e ganhar uma oferta e tudo, ele fala mal da parede preta e um monte de alienado fica dando glória a Deus. Então toma cuidado, tá? Fecha parêntese, fica a dica. Tem hora que a gente é desabafando, pastor? Não, é para tentar te libertar. Porque tem muitos líderes aí que fica, sabe, alienando pessoas para ter você na mão dele. Você, ao invés de ser bíblico, você fica institucionalista. Ao invés de ser bíblico, você fica um religioso. Qual que é a diferença, pastor, de um religioso e de um bíblico? É porque o bíblico ele tem princípios e o religioso ele tem regra. É cheio de regras, mas não é bíblico, entendeu? Me fala onde na Bíblia que a parede preta é pecado. Ah, tem que ser branco? Então, a maioria dos pais de santo, de uma mãe de santa, para vestir, para receber a entidade, eles vestem uma roupa branca. Então, se a cor tá problema, então não pode vestir
colocar uma parede branca na igreja, porque a parede branca é a cor que as entidades pedem para os pais de santo colocar. Você já viu? Parede de pai de santo, tal, veste de branco? Então não pode pôr branca, irmão, porque se pôr a parede branca vai descer as entidades lá do centro de Macumba. Hashtag fica a dica. Desabafando, pastor, tá nervoso? Não tô, irmão. É porque tem hora que a gente precisa esclarecer algumas coisas, porque tem muitas pessoas que são maldosas e fica alienando um monte de pessoas. Eu fico com dó de vendo líderes que deviam estar ministrando a palavra que liberta, eles ficam alienando para poder ter as pessoas ali, ó, na sua mão e como se fosse, sabe, como se fosse donos da ovelha. Eu não sou dono da ovelha, tá? Aqui Deus me chamou para ser um mordomo. Quem é dono da igreja é Ele. Então um mordomo ele só tem que cuidar. Lembra de Davi? Davi não era dono das ovelhas, mas ele fazia o bem, porque quando ele chegou diante de Saul, ele falou, olha, as ovelhas de meu pai. Percebe? Ele está dizendo, olha, eu tenho a capacidade de fazer o bem até por coisas que não são minhas. Agora tem pastor que só quer fazer a coisa boa se a ovelha é dele. Aí ele quer alienar porque acha que é dele. Isso é um perigo, tá bom? Que Deus abençoe, que você possa crescer e fluir espiritualmente para você não ser alienado por líderes que às vezes só está atrás do quanto que você dá na igreja, qual que é o seu dízimo, que a igreja dele precisa ser grande, ele usa você para isso, tá bom? Vamos voltar para o texto. Equipe, tá tudo bem aí? Agora escute. Agora o que aconteceu aqui? Tem alguma coisa dando errado. E aí agora Jesus precisa, como eu disse, do jeito que a gente precisa de uma parede preta para melhorar a visualização hoje, Jesus precisava que a mensagem dele chegasse na maior quantidade de pessoas, porque naquela época ele não tinha microfone. E aí o que ele precisava fazer? Ele precisava de uma estratégia. E Jesus, sabedor de todas as coisas, o que ele fez? Ele pediu um barco emprestado. Sabe? Ele pediu um barco emprestado. Por que ele pediu um barco emprestado? Porque se ele fala ali na praia, só ia ouvir perto dele, só ia ouvir a mensagem quem estava perto dele. Quando ele pede um barco, ele fala, eu vou um pouco para trás do mar, que aí eu vou falar, e quando eu falar um pouco aqui para dentro do mar, as ondas do mar, elas vão levar a minha voz para uma amplitude maior. Pega a chave, hein? Essa aí você não sabia, porque essa não tem no Google. Então ele falava porque quando você vem ao mar, para dentro do mar, e você fala as águas vão transmitindo o sonido da sua voz para um lugar maior ou para uma amplitude maior do que estava. E Jesus sabia exatamente disso. Só que para isso acontecer, pega a chave aqui então, para a mensagem de Jesus chegar mais longe, ele precisava de um barco. Olha para mim. Ou escute, um milagre ia acontecer, vidas iam ser abençoadas. Mas para isso Jesus precisava de um barco. E agora quem tem um barco? Gente, isso aqui é lindo. Quem tem um barco, querido? Quem tem um barco? Homens que trabalharam a noite inteira e não pescaram nada. Só que Jesus precisa de um barco. Você vê que já está entendendo o que está acontecendo? Jesus está precisando de um barco para abençoar pessoas. Só que agora, escute, como que ele vai abençoar o barco? Sabe? Ele vai conseguir um barco se quem tem o barco para emprestar não está no dia legal. Você está entendendo comigo? Agora escute, deu tudo errado para Pedro, gente. Deu tudo errado, trabalhou a noite inteira. Mas Jesus está precisando de um barco. Escreve aí para você vir comigo entender. Jesus precisa de um barco para fazer o milagre. Escreve aí, Jesus precisa de um barco para fazer um milagre. Escreve, por favor. Jesus precisa de um barco. Enariane, tudo bem? Bom dia. Sua mãe tá aí, Enariane? Chamei ela ontem aqui, ela não tava, hein? Andréia, que Deus abençoe, viu, irmã Andréia? Escute, Jesus precisa de um barco para fazer o milagre. Só que agora, olha que coisa, Luciana. Quem que tem um barco? Um cara que não está num dia bom. Quem que tem um barco? É esse Pedrão. Sabe, o Pedrão que, Laiane, tudo deu errado. Agora escute, vamos para o texto aqui.
Jesus precisa de um barco, porque ele sabe, Luciano, que a mensagem dele tem que ser ministrada. E agora, o único que tem um barco é aquele que trabalhou a noite toda e não pegou nada. Agora olhe comigo, a Andréia entrou aí, né? Agora vem comigo, Jesus precisa de um barco. Vamos imaginar a cena? Pedro aqui, ó, lavando as redes. Não pesquei nada. Tudo errado. Falei pra você que não era pra passar aqui, falando para os pescadores. E não sei o quê, como que eu vou pagar minhas contas? Minha esposa está esperando algo em casa. Minha esposa, não sei se ele era casado, Pedro acho que não era não, né? E tal. Era, ué. Jesus curou a sogra. Isso, e tal. Um monte de coisa, ele poderia estar reclamando de um monte de coisa. Aí chega Jesus, que na ocasião não era reconhecido por todos como ele é reconhecido por nós. Jesus, na ocasião ali, para alguns, era apenas mais um pastor, mais um profeta. E aí ele chega em Pedro e fala, Pedro, eu preciso de um barco. Para que esse barco? É porque esse povo quer me ouvir. Ah, irmão, imagina você todo bagunçado, nervoso, e alguém vai falar assim, amigo, me empresta seu carro? Por quê? Não, escute, me empresta seu carro é porque eu preciso, sabe, dar um conselho para uma pessoa lá no outro bairro. Você todo nervoso, você vai emprestar teu carro? A gasolina está acabando, você não tem dinheiro para comprar gasolina. E aí chega um cara e fala, me empresta seu barco, porque eu quero dar uma aula de matemática para um amigo e ele está lá do outro lado. Você emprestaria teu carro? É um segredo que está nas entrelinhas aqui. Eu vou melhorar para você entender. Você já viu vários documentários que quando alguém vai fazer um experimento mesmo, ele pega uma comida e vai dar para um andarilho. E esse andarilho, quando ele pega a comida, a coisa que ele mais tem facilidade de fazer é de dividir com o outro andarilho. Você já viu isso? Então escute, pessoas assim são nobres. Pessoas que não estão vivendo um dia bom, mas conseguem fazer o que é bom. Eu vou repetir. Pessoas que não estão vivendo um dia bom, mas conseguem fazer o que é bom. É de gente assim que Deus está procurando. É de pessoas assim que nós estamos falando. São de gente assim que o mundo precisa. São de pessoas assim, sabe? São pessoas assim que vão escrever uma história. Porque olha aqui, agora escute. Oi Vanessa, bom dia. Agora escute, olha aqui, Jesus precisando de um barco, mas tem um Pedro que deu tudo errado na noite, que não pescou nada. Mas Pedro é o tipo de gente que mesmo estando num dia mau, ele consegue fazer o que é bom para o próximo. Uau, isso aqui é muito forte. Quanto peixe. Pegou a chave? Olha para mim, dá sua atenção. Quando você desenvolver a capacidade de fazer o bem, mesmo quando as coisas não estão indo bem, tem um milagre que você vai agendar. Eu vou melhorar? Você vai agendar um milagre. Sempre que você fizer o bem, mesmo quando as coisas não estão indo tão bem. Olha aqui, Jesus estava vendo tudo isso. Porque Jesus depois fala para ele, fala, lança dali a rede, Pedro. Escute, Jesus tinha visto eles lavando as redes. Jesus viu que não deu nada certo. Escute, Jesus está vendo quando as coisas não estão indo bem. Mas Ele quer que você continue fazendo bem, mesmo quando as coisas não estão indo bem. Porque se você for ofertar na vida de alguém só quando tudo estiver bem,
se você for fazer o bem para as pessoas só quando você estiver tudo bem, que segredo tem nisso, querido? Mas o segredo está, olha aqui, ó, o destravar de um milagre está quando você está em falta de peixe, mas você oferece um barco. Meu Deus. Está faltando peixe, mas eu vou oferecer um barco. Porque Jesus precisa fazer um milagre. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Hoje o Senhor está nos parando aqui para dizer para você, não perca a tua essência por causa de um dia mal que você está passando. Não perca a tua essência por causa de uma temporada, sabe? De uma fase da sua vida. Não perca, porque escute, queridos, eu estou falando com pessoas aqui que Deus sabe, talvez por causa de uma fase ruim financeiramente, você está brigando com pessoas, você está, sabe, desconstruindo algumas coisas que construiu ao longo da sua vida. Talvez por causa de um tempo de espera de Deus na sua vida, porque Deus tem também o tempo da espera. Você não está entendendo o tempo da espera, você está começando a acusar alguém, procurando um culpado e tudo e tal. Ei, Deus está dizendo para você, mesmo no dia mal, continue fazendo bem, porque Deus está te, sabe, provando você, porque tem um milagre que vai acontecer. Jesus podia muito bem chegar e falar assim, ó, multidão, vocês querem ver alguma coisa? Pedro, lança agora para vocês verem que essa multidão vai ver o milagre. Não, mas Jesus queria testar o coração de Pedro, Jesus queria saber como que estava o coração de Pedro, como estava a fé de Pedro, como que estava, sabe, a empatia, a compaixão, sabe, o entusiasmo de Pedro, como que estava a bondade, e eu digo e encerro, como que estava a generosidade na vida de Pedro. Entendeu, queridos? Agora escute, você é generoso, você é generosa, você é uma pessoa amável, você é uma pessoa, como se diz o outro aí, você é uma pessoa do bem, mas não é porque essa doença bateu na tua porta. Não é porque uma pessoa esqueceu de ligar para você. Não é porque, não, mas é porque eu estou sentindo que esse povo aí... Escute, queridos, eu já vi muita gente sendo contaminado pelo dia mal e desfazendo. Eu já cheguei ao ponto de olhar, peguei no braço de uma pessoa e falar assim, escute, deixa eu dizer uma coisa, eu não te fiz nada. Pastor, mas... Escute. Você está passando pela fase do teste, uma provação, um deserto. Então você não tem por que estar passando um deserto, querer culpar os outros, querer fazer o mal, querer devolver na mesma moeda. Pedro estava num dia mau, mas emprestou um barco. Mensagem de hoje para você, está na hora de você emprestar um barco para alguém. Empreste seu barco para Jesus. Pastor, mas como que eu vou emprestar esse barco? Tá tudo errado aqui. Este é o segredo. É isso que divide os meninos dos homens, os amadores das pessoas de sucesso, os cristãos autênticos, com alguns que às vezes só estão num flow, numa rotina. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? O dia está mal, é você estando na empresa, não vendeu nada, mas olhar para alguém, continuar sorrindo e fazendo a bondade para alguém. Você está num dia mal, talvez o seu patrão acabou, o dono, o CEO do teu negócio, acabou de te chamar a atenção, você está numa reunião terrível, mas aí você não vai descontar nos seus subordinados. Queridos, você está entendendo que Jesus precisa de um barco? Na verdade, Jesus poderia ter feito outras formas. Poderia ter mandado todo mundo assentar e ele ficasse no meio. Mas Jesus, ele quis testar o coração de Pedro. Me empresta teu barco. Aí Jesus sabia, porque o texto, além dele saber todas as coisas, o texto fala assim, e viu 2 barcos. Ele viu quando tudo estava dando errado. Deixa eu dizer, Jesus está vendo quando as coisas estão dando errado na sua vida. Sabe, Jesus está vendo quando a gente é machucado. Jesus está vendo quando alguém não é grato por tudo que a gente faz. Jesus está vendo, sabe, quando você faz o bem e alguém devolve isso com o mal. Jesus está vendo quando você merecia palavras de gratidão e você está ouvindo palavras de ofensas. Jesus está vendo essas coisas, só que você não pode deixar ser levado por isso. Continue emprestando o barco para Jesus. Tem um texto de Eclesiastes, capítulo 7. Eu vou ler como está o verso.
para você. Eclesiastes capítulo de número 7. No dia da prosperidade, o dia que está dando tudo certo, goza deste bem. Mas, no dia da adversidade, no dia que as coisas estiverem ruins, considera, acalma, não joga tudo a perder, continue fazendo bem. Eu não vou lembrar de um texto, Gálatas, vou lembrar sim. Gálatas, capítulo 6, outro texto, vamos lá. Olha o que a palavra vai dizer. Gálatas, capítulo de número 6. Vou encontrar esse versículo. E versículo 9. Olha o que diz Gálatas 6, 9. Não cansemos e não nos cansemos de fazer o bem. Pega aqui. Não nos cansemos de fazer o bem. E eu já disse várias vezes, tudo que está escrito na Bíblia é porque sozinho eu e você não conseguiríamos. Tudo que a Bíblia manda nós fazermos é porque no automático a gente não faríamos. Então Deus sabe. O apóstolo Paulo escreveu porque o Senhor instruiu através do Espírito Santo, porque ele sabia que a gente, por fazer o bem uma vez, outra, e não ter o retorno, a gente ia parar. Eu estou cansado de fazer o bem. Mas o texto está dizendo, não nos cansemos de fazer o bem. Pega esse versículo, Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Uau! Não nos cansemos de fazer o bem, porque a colheita do seu bem vai vir se você não tiver desistido. Pegou a chave? Deixa eu ver como que está escrito na versão de King James. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos o fruto, se não desistirmos. Você vai colher o fruto do bem que você está fazendo. Não canse de fazer o bem. Sabe o que aconteceu com Pedro? Jesus agora fala à multidão, o texto vai dizer, e entrou no barco que era de Simão Pedro, e pediu que o afastasse um pouco, e assentando-se, ensinava a multidão. Então Jesus começou a ensinar. Imagina, Pedro, já deu errado a pesca, já não tem mais nada. Já deveria estar indo em casa, porque ele tinha que descansar, que passou a noite toda trabalhando. Agora ele vê ali Jesus sentado no barco dele e ensinando para a multidão. Mas ele esperou, ele teve paciência, ele foi longânimo, ele foi benigno, ele foi manso, ele foi humilde, ele teve amor. E aí, ter tudo isso quando as coisas estão ruins, é o segredo da nossa história. Mas aí o que aconteceu? Jesus olha para ele, fala, Pedro, tu és o cara. Pedro, mesmo estando mal, você conseguiu fazer o bem? Então agora você vai receber o fruto da sua plantação. Você vai receber agora o retorno da sua generosidade. Tudo que você não colheu, tudo que você não pescou a noite toda, você vai pescar agora, mas muito mais do que você imagina. Lança a rede, Pedro. Aí Pedro sabe o princípio da generosidade. Senhor, se és tu que está mandando, eu vou lançar nas entrelinhas. Até porque você está pregando tão bonito, eu te emprestei o meu barco aí, de certo você está contente comigo. Pegou, queridos. A Bíblia fala que Pedro lançou a rede e ele pescou como nunca antes. Não cansemos de fazer o bem, porque na sua estação colheremos o seu fruto, se não desistirmos. Pode fazer o bem. Talvez você é uma pessoa que já ajudou tanto alguém e alguém não te deu retorno de nada. Não reconheceu você em nada. Queridos, mas nós não podemos cansar. Eu já vi pessoas, sabe, que chegaram aqui na igreja, porque aí tem gente que chega aqui com o coração fechado.
pelo mal que fizeram. E porque fizeram o mal lá atrás, ele vem contaminado, ele não consegue fazer o bem. Eu digo isso porque já atendi algumas pessoas aqui, pastor, eu tenho dificuldade com isso, com aquilo, porque olha que uma vez me extorquiram e eu fiz isso e aquilo. Eu falei, então, te fizeram o mal e você deixou de fazer o bem por causa do mal que te fizeram. Mas olhe para mim, está na hora de fazer o bem. Talvez você escute, talvez você é uma pessoa que já até ofertou na vida de alguém. Quando eu falo de oferta, eu estou falando de recurso financeiro mesmo. Você foi lá e tirou um recurso e deu para alguém. E essa pessoa foi uma pessoa que te fez depois mal, te prejudicou. E você acabou estando tão machucado, falou, a partir de hoje eu não vou ajudar mais ninguém. É com você que Deus está falando também. Pare com isso. Não é porque alguém não foi grato que você vai deixar de praticar a tua bondade. Tem alguém que você precisa continuar fazendo bem. Porque não é ele que vai devolver a colheita. É Deus que se compromete em trazer uma colheita para este bem que você está fazendo. Deus está falando com alguém aqui. Pegou essa chave? Ernesto, mas estão me fazendo mal mesmo, não me reconhecem. Eu acho que estão... Escuta, calma. Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo tudo. Acalma o coração. A seu tempo, o Senhor dará para mim e para você a colheita do bem que nós estamos fazendo. Se você entendeu isso, diga eu recebo, eu creio, amém, glória a Deus, e vai praticar o bem, porque tem um milagre aguardando você depois que você emprestar o barco. Escute, hashtag de hoje, vai dar um print na tela aí e coloca aí, diga aí, ó, Jesus precisa de um barco e eu vou emprestar o meu barco. É forte, porque se você emprestar o teu barco, fica tranquilo, o milagre vai chegar. Noite inteira fala de tempo. Do seu jeito, o tempo passou e nada aconteceu. Mas do jeito de Jesus, em frações de segundo, o problema foi resolvido. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. Queridos, deixa eu fazer um teste aqui do negócio. Ah, tem que ser por lá. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Uma ótima terça-feira. Gente, escute, hoje é reunião de empresários aqui na comunidade da Amor Church. Você não pode ficar de fora. Vem, nem que você não é empresário, mas venha para aprender. Você que é um autônomo, você que tem uma empresa, você que é empreendedor, está aí no marketing digital, escute, venha. Venha porque nós vamos estar juntos aqui. Vai ser uma benção. O Bruno Matoso vai fazer uma reunião incrível, sem contar depois que a gente vai ter um momento de networking. Ernesto, eu estou precisando de emprego. Vem para cá, abençoado, porque aqui está onde os empregadores estão. Vem para cá e eu tenho certeza que vai ser uma bênção de Deus na sua vida. Porque a gente fala de mentalidade, a gente vai falar de posicionamento, a gente vai falar de empreendedorismo e tudo, mesmo que você não tenha uma empresa, Kênia, mas é o lugar para você estar, você vai estar ampliando a tua visão, vai estar crescendo mentalmente e de repente até achar e encontrar uma oportunidade que vai abençoar você aqui. Forte abraço, nós estamos juntos. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Empresta o barco, que tem um milagre te esperando. Fique com Deus. ABC